Caras, quando a gente tava. Na verdade, quando eu recebi o presente do nosso amigo, do Fermento. do programa Sem Groselha, Isso. ele me falou. Tem atrás ali da camisa ali uma frase que vocês comentaram que não seria adequada, que usa a palavra mente, Isso. né? E Isso. por que mente não é legal, não é um conceito legal de se usar? Porque primeiro que ele não é útil. Não é útil. Não, é difícil de você fazer uma análise. Quando você vai fazer uma análise científica, você tem que ter conceitos funcionais, conceitos que sejam comuns a todos os pesquisadores e que te permitam testar determinadas hipóteses, né? Esse conceito, do ponto de vista da utilidade dele, é muito ruim. Então, a gente não pesquisa a mente. A gente pesquisa alguns componentes cognitivos de uma experiência que é uma experiência privada que as pessoas muitas vezes chamam de mente, de uma maneira normal. Então, no senso comum, ele é adequado. Mas dentro de uma perspectiva mais científica, obviamente, ele não tem utilidade. Né? Então, no fim das contas, vocês só estão sendo chatos com o cara. Não, é que pensa assim, ó. A cara do sim, Fábio. mais ou menos. Sim e não. Por quê? Mente. Primeiro, algumas coisas para falar. Dentro dos estudos da psicologia, existem várias escolas. Tem escolas que aceitam mais a ideia de mente e tem escolas, daí tem um pequeno degradê e tem escolas que rejeitam mais a ideia de mente. E aí, ao longo dessas escolas e ao longo de toda a ciência que está ali meio que olhando para o cérebro, essa ideia de mente, ela se transforma? Ela se transforma. O problema da mente, assim, pode usar a mente, pode falar a mente. A ideia é que a gente brinca, né, essa parada de mente ser um conceito ruim e pouco útil, é porque você não consegue mensurar. Aonde que você consegue medir a mente? Eu não sei o que é mente. Pois Você me pergunta o que é mente, ou sei lá, é a consciência? A gente consegue medir a atenção, a gente consegue medir memória, a gente consegue medir capacidade de articulação de fala, a gente consegue medir a gente consegue transformar em um dado objetivo algumas qualidades provenientes do metabolismo cerebral. Agora, a mente é um termo que, beleza, eu vou publicar um artigo, vou falar a mente do cara, aí o outro pesquisador vai olhar, mas como é que eu acho essa mente? Aonde que ela está no cérebro? É uma área ou não é? Como é que eu vou medir ela? Qual é o procedimento? Então, é muito complicado. E tem uma escola, né, já que ele falou das escolas, uma abordagem assim, que ela, de certa forma, trata essa questão dizendo que a gente tem que olhar para o organismo, o que acontece antes, como que ele se comporta e quais são as consequências. Que isso, de certa forma, vai ser mais elucidativo do que você ficar trabalhando com essa ideia de mente. Porque você diz assim, por que eu falei isso? Porque me deu na mente. Você não sabe o que aconteceu, qual foi a cadeia de eventos que levou a isso. E na psicologia e também na ciência, você quer descobrir uma cadeia de eventos que de alguma forma mostre o que está controlando aquele fenômeno. Tá. Né? Então, Entendi. a ideia de mente ela é muito ruim para isso. Entendi. O que nas neurociências chamariam de mente seria um produto do cérebro. Imagina que, a grosso modo, o cérebro seria uma laranja física e a mente seria o suco, o que sai dele. Só que ainda assim, cara, esse suco teria diferentes formas. É muito difícil medir a mente. Bom, já é muito difícil estudar o cérebro. É difícil, difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Inclusive tem várias, dentro as neurociências, são várias neurociências. Tem a neurociência celular, tem a neurociência de sistemas, tem a neurociência comportamental, tem a neurociência social. O cérebro, ele manifesta fenômenos em diversas escalas. Você pode estudar o que tem dentro da célula, você pode estudar um conjunto de células, você pode estudar um conjunto de áreas, ou você pode estudar o comportamento de um ser humano, ou você pode estudar um comportamento de uma massa de seres humanos. Ou você pode estudar o comportamento das moléculas dentro do neurônio. Puta merda. É. Entendi.